O Almanac em Pauta hoje é jurídico e conversando sobre arbitragem com o professor e coordenador do Unicinos Law, Luciano Tim. Luciano, a gente falou bastante sobre essa parte no bloco anterior de o que é, né, a arbitragem. Mas a arbitragem aplicada ao nós aqui, nós o povo, a nossa realidade, dia a dia, a gente não está vendo ainda muito isso. Sim. Como é que as pessoas podem se inteirar, conhecer um pouquinho mais isso, entender a importância disso para resolver logo seus litígios, eu vou chamar assim? Certo. Realmente ele é uma forma de solução de litígios. O esperado é que as pessoas consigam resolver os seus problemas por elas mesmas, mas também é preciso ter mecanismos quando as pessoas não conseguem resolver, que consigam a ajuda de alguém. Nesse sentido, até existem duas figuras, né? Tem a mediação, que é quando a pessoa tenta um mediador e aí essa mediação ela não tem força de decisão. E já o árbitro, ele de fato ele é um juiz nomeado pelas partes. Está em pé de igualdade com o magistrado. Isso é contratual, as partes têm que delimitar. Primeiro elas têm que convencionar que vai ter um árbitro. Sim, só isso também é importante, porque houve uma experiência ruim no Rio Grande do Sul com a arbitragem no início. Foi quando se começaram a montar alguns cursos de arbitragem e querer dizer que era carteira de juiz, né? Então isso foi uma fase ruim e isso atrasou, foi ruim para o Rio Grande do Sul porque atrasou o Estado em relação a outros. Hoje você encontra arbitragem relativamente bem desenvolvida no Paraná e Minas Gerais, que são estados compatíveis economicamente e culturalmente com o Rio Grande do Sul. E claro, Rio e São Paulo, o Brasil já está em quarto em volume de arbitragem comercial internacional, em número de casos. Então, a gente percebe que os grandes escritórios e médios de Rio, São Paulo e agora de BH rapidamente se estruturaram para essa realidade. E os do Rio Grande do Sul eu começo a colegas, primeiro a própria OAB mudou de opinião, né? Criou uma comissão de arbitragem, os advogados mudaram. Então, o advogado mudando a mentalidade é o primeiro caminho, porque quem é da confiança da pessoa que não é da área jurídica é o advogado. Então ele vai, a pessoa, o ouvinte, né, o telespectador, porque é aquele que primeiro consegue, ele vai no advogado. Ele consegue explicar a lei, isso, né, Luciano? Mas é o papel dele. É o papel dele, É o papel dele, né? Ele é, na verdade, o nosso código, eu sou advogado também, né? O código, nosso código de ética diz que nós somos os primeiros juízes da causa. Então, cabe a nós também, de certa maneira, tentar resolver, né? É como eu brinco que a gente aprende muitos verbos na cadeira de processo civil: embargar, recorrer, interpor, impetrar. Agora tem um verbinho que os professores de processo não ensinam muito para os alunos, que é resolver, né? Então o advogado, às vezes, ele tem que conjugar esse verbo. E muitas vezes um acordo pode ser uma solução, quando não é, aí uma arbitragem. Então, eu acho que a primeira etapa que a gente venceu foi a tirar a resistência do judiciário, né? Hoje o judiciário não está mais abertamente contra, porque se deu conta que existe espaço para uma... Tá, e se for arbitrado, a gente resolveu isso, e não é cumprido para as partes, o judiciário recebe isso como daí? Hoje está muito tranquilo. O Comitê Brasileiro de Arbitragem, que é um órgão científico, fez um levantamento em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, mapeando todos os casos que pararam no judiciário. Mais de 800 casos. Então a gente tem que imaginar o seguinte, né? Só vão ao judiciário os casos que deu problema. Então nós temos que imaginar que uma grande maioria de casos foram espontaneamente cumpridos. Então, tu tens estatística disso? Sabe dizer a diferença entre? Nós não fizemos uma pesquisa de campo ainda para pegar os casos que não apareceram. Agora, os advogados comentam nos escritórios, conversando, que é muito grande o grau de cumprimento espontâneo, para que especialmente no meio empresarial, para que as empresas e os advogados não fiquem mal vistos. Posso arriscar dizer que mais do que na própria justiça? Muito mais que na própria justiça. Mais que na própria justiça? De cumprimento espontâneo? Sim, de cumprimento espontâneo. Muito mais, infinitamente, porque a justiça ficou muito barato recorrer e virou uma etapa quase que psicológica. Então, mas eu não entendi, mas por quê? Porque a justiça é mais fria em relação à composição das partes? O que faz com que, não sendo um juiz, a pessoa se sinta mais compelida a fazer? Porque ela escolheu, né? Ela se vinculou. Fato. Então você está mais comprometido. E além disso, existe a cultura, e aí que está, a cultura do advogado que está atuando na arbitragem, ele também sente parte.
e a cultura do advogado está no judiciário e dos juízes, porque muitas vezes a gente vê, mas excelência, por que o senhor está decidindo assim? O STJ já decidiu assado, o senhor, se não estiver satisfeito, recorra. Então virou a cultura, e na pesquisa de campo que eu estava te falando, faz parte da cultura no judiciário recorrer, assumida pelo próprio judiciário e pelos advogados. Na arbitragem, primeiro, você não tem um recurso, você vai ter que entrar com uma ação para anular o julgado, que é muito mais complexo, tem custas, a sucumbência pode ser mais arriscada. Pode ter penalidades, eventualmente. Pode, em São Paulo já houve litigância de condenação e litigância de má-fé, porque quem voluntariamente se submete. Então, assim, não teria por que depois tentar anular. Vamos lembrar sempre que são direitos disponíveis. Disponível, não, por isso que tem assuntos que o Estado tem que estar presente por meio do Poder Judiciário. Outros, não há necessidade, as pessoas vão conseguir elas próprias resolver, né? Ajuda só ligeirinho para quem está nos assistindo, quais são os casos mais comuns de direitos disponíveis que a gente vê na arbitragem? Muito comuns, todos os tipos de contratos comerciais, distribuição, representação, franquia em alguns casos, então são contratos do dia a dia, contratos sociais de empresas, mesmo microempresas, pequenas empresas, o Sebrae está incentivando a arbitragem, porque se um sócio briga com outro, para a empresa ficar 7 anos brigando no judiciário é sinônimo de falência. E muitas vezes o judiciário não tem condições de olhar toda a empresa para dividir isso direito. Né? Não, e o tempo atrapalha e a expertise. Eu sou professor da escola da magistratura, tenho muito carinho, mas tem um assunto que realmente não é o dia a dia do juiz, é o direito comercial, né? Então, porque o juiz ele vai para o interior, aí vai ter muito despejo, parte criminal, mas não tem aquela dinâmica comercial de uma grande cidade, né? Então, mas, desculpe te interromper, mas sim, já aproveitando o gancho dessa tua resposta, sim, esse árbitro que a gente está falando todo tempo de advogado, de juiz, enfim, pessoal do meio jurídico. Mas sim, esse árbitro não tem que ser necessariamente do meio jurídico, né? Não, mas aí é uma outra pesquisa de campo que eu já vou referir. Bom, só para não ficar no ar, de 800 casos que foram parar no judiciário, a grande maioria foi a decisão do árbitro foi respeitada. Só foi anulado quando, em matérias de consumidor, quando a pessoa foi induzida em erro, porque algumas câmaras arbitrais tentam induzir, se fazer passar por tribunais de justiça. Tinha um no Rio que se chamava STJ arbitral. A pessoa se autodenominava juiz, então alguns chamam isso até de picareta arbitragem, se permitir. Quando se tenta passar uma ideia, quando a pessoa é citada, nenhuma câmara arbitral pode citar alguém, certo? Porque ninguém pode ser compelido a ir para lá. Então, matérias como essa e direito do trabalho, porque algumas câmaras também se dedicaram a homologar acordos. Então, são duas áreas problemáticas que talvez nesse momento não deveria ser. Agora, outras todas, e câmaras reputadas, e aí nós chegamos no ponto, onde as câmaras de arbitragem são idôneas e os árbitros são idôneos, o judiciário não reverte, certo? Agora, muitos casos de não advogados que são árbitros, muitas vezes no interior, e aí ele não tem a mecânica processual e dá decisões sem fundamentação. Aí a decisão sem fundamentação é nula, porque a decisão do árbitro é igual à do juiz, então ela tem que ter os mesmos requisitos, fundamentação, relatório, etc. Na prática, quem são árbitros? Na prática, quem são árbitros são ou advogados com algum renome na comunidade, juízes aposentados e professores universitários. Na prática é isso. Em algumas matérias, como quando envolve apurar um valor de uma empresa, contadores, administradores, ou quando for uma obra, aí pode ser um engenheiro. Na prática é isso que aconteceu. Por quê? Porque, de novo, a pessoa quando tem um problema legal, ela procura o advogado. Então, quem vai escolher o árbitro é o advogado. Em quem é que o advogado confia? Ou em outro advogado, ou num juiz reputado, ou num professor de uma área específica, né? Então, essa parte já tem influenciado, assim, proporcionalmente com o juizado? Ou o juizado ainda é o maior centro de acerto de pequenos litígios? Não. O juizado especial ele é próprio, por ser gratuito, para litígios pequenos envolvendo matérias de consumo, onde há de um lado uma pessoa física, vamos dizer, e de outro lado uma empresa, uma grande empresa. A arbitragem ela é perfeitamente adequada quando existem pares, pessoas que estão mais ou menos na mesma posição,
Por que num condomínio? Porque não há uma relação de hipossuficiência entre os condôminos, né? Salvo situações... Em tese é tudo a mesma coisa. Todos iguais. 2 microempresários, 2 grandes empresas, ou seja, aí sim, acho que é o espaço próprio. Então, em termos de volume, como o Brasil explodiu, em termos de consumo, é natural que haja uma explosão de demandas no juizado especial. A arbitragem segue o seu rumo para resolver disputas entre iguais, entre aspas. Né? Nós falamos várias vezes sobre a seriedade disso, né, Luciano? E aqui, como é que a gente vai procurar um lugar sério para resolver um problema desses? Onde isso tem? Tem só aqui na região metropolitana? Está no estado inteiro? Como é que está o... Não, eu diria que num primeiro momento o ideal é os centros, isso também é interessante a arbitragem. Como o princípio maior é o princípio da liberdade de contratar, ou seja, eu só vou para lá se eu quero, eu posso escolher qualquer câmara arbitral e escolher a cidade. E onde eu procuro isso? Agora eu não sei, eu vou ligar para onde, entro num site, eu ligo para a OAB, como é que a gente Bom, a OAB tem uma comissão especial de arbitragem, então pode ser uma fonte de informação. O Comitê Brasileiro de Arbitragem, o CEBAR, tem um site também. A gente vai botar esse site no ar aqui para mostrar o pessoal. Não é uma câmara, é só um órgão científico. Mas é um órgão informativo, pode dizer onde isso. Informativo, sem dúvida. E o CONIMA, que é um órgão também de aglomeração e de informação sobre os centros de arbitragem. Né? E dá para ligar para o Unicinos Law também? Sim, o Unicinos Law é um braço da Unicinos que veio para justamente desenvolver a área de direito dos negócios. Uma das frentes é uma pós-graduação em direito dos negócios, onde vai se discutir muito mais arbitragem e mediação do que solução judicial. E está num dos projetos também vai ser a criação de um centro de arbitragem no Unicinos Law. Uma outra coisa que eu acho que é interessante para todos nós, Luciano, bem ligeirinho, Luciano, é mais conveniente também financeiramente a arbitragem, né? Do que o litígio nesse sentido? É a história honorários, custos. É a questão muitas vezes do barato sai caro. Porque, veja bem, te dou um exemplo. Nós acompanhamos no escritório uma disputa de uma empresa pequena. 2 sócios brigando. Essa disputa ficou 5 anos até ter perícia, ou seja, até o perito dizer quanto é que valia a empresa. Ora, o que você imagina? Depois de 5 anos, o que valia a empresa? Nada. Não teria sido melhor pagar alguma coisa e resolver? Até porque não foi gestionado. Luciano Tim, obrigado, nosso tempo terminou, não vou poder, infelizmente, trazer mais, mas a gente vai voltar aqui para conversar sobre isso. Obrigado pela sua vinda no Almanac em Pauta. Que é isso, estamos à disposição e fica a sugestão até para um dia, quem sabe, um bate-papo com o pessoal da OAB, quem sabe... Tá, mas aí eu vou ser o árbitro. Pode ser. Ok, nós nos encontramos no próximo Almanac em Pauta. Você pode ver essa entrevista no nosso site, que está aí embaixo também, e entrar em contato com a nossa produção, que se quiser conversar com o pessoal do Unicinos Law. Boa noite, até nosso próximo encontro.